lado do elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Me chamo Osias e irei contar o meu relato para vocês. Esse relato aconteceu quando eu ainda era uma criança. Tinha por volta de uns 7 anos de idade na época. Eu e meus amigos gostávamos muito de brincar pela rua da famosa brincadeira de polícia e ladrão. Como de costume, chamei meus amigos para brincarem um certo dia e então fomos. Lembro que o lugar onde mais nós escondíamos era na casa de um senhor muito estranho e sombrio. Só que durante a noite ele nunca estava em casa. Por isso, aproveitávamos para todos nós usarmos o quintal dele como esconderijo. Um detalhe é que a gente fazia muito barulho ao brincar e nunca saía ninguém daquela coisa para reclamar com a gente. Por isso, todos nós dizíamos que aquele senhor estranho nunca saía de casa. Certo dia, tive uma ideia de brincar de caça-fantasmas. Eu chamei alguns amigos para brincar junto comigo. Logo que todo mundo se reuniu, começamos a decidir qual casa iríamos investigar primeiro. Então, a primeira casa que veio à mente para a gente caçar os fantasmas foi exatamente a casa daquele senhor sinistro. Lembro-me que fomos eu e mais 2 amigos. E quando chegamos na casa, estava tudo na maior escuridão, o que era de costume. E como sempre, fomos para os fundos da casa dele e começamos a brincar ali mesmo de caçar os fantasmas. E foi quando achamos uma das janelas da casa meio aberta. E resolvemos entrar para dentro e descobrir o que havia naquela casa e por que estava sempre fechada e sempre na escuridão. Lembro que quando entramos, o fedor era enorme, um odor horrível que até hoje eu não consigo especificar direito. Era um fedor de coisa podre, como se fosse comida estragada, ou até mesmo animais mortos. E então, eu e meus amigos seguimos pela casa e continuamos a nossa brincadeira. Fomos até o quarto e logo percebemos que era o único quarto daquela casa. Abrimos a porta bem devagar e o que vimos foi de aterrorizar qualquer um. Tinha vários animais mortos, espalhados pelo chão, tipo capivara, galinhas, um bezerro e um camaleão. O cheiro de podre naquele quarto era ainda mais insuportável do que no resto da casa. Quando vimos aquilo, a gente não sabia o que fazer. Éramos crianças e estávamos apenas brincando. E sem querer, havíamos encontrado aquela bizarrice. Eu e meus amigos ficamos um tempo parados olhando um para o outro, tentando entender aquilo tudo. Foi quando escutamos um barulho vindo do lado de fora da casa. Então corremos e pulamos a janela o mais rápido possível. Depois desse dia, nós nunca mais brincamos na casa daquele velho. Se passaram alguns dias e meus amigos compraram armas que atiravam pólvora. Eles eram mais velhos que eu e ficaram me chamando o tempo todo para irmos novamente até a casa daquele senhor. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas eles insistiam tanto que eu acabei cedendo e resolvi ir. Afinal, eles estavam com uma arma e isso era suficiente para meter medo em qualquer um. Quando chegamos na casa do senhor, para nossa surpresa,
A casa estava com uma luz acesa e logo pensamos que o Senhor estava em casa. Então, decidimos olhar pela janela para ver se víamos alguma coisa lá dentro. Assim que olhamos pela janela, o que vimos foi tão sinistro e espantoso. Me lembro de cada detalhe. Até hoje, era uma criatura negra com pelos pretos, uma mistura muito feia de humano com cachorro e com várias coisas demoníacas pelo corpo. A criatura devorava um porco pequeno dentro da casa. Foi quando um dos meus amigos atirou com uma arma de pólvora e chamou a atenção da criatura. Aquilo começou a ficar de pé lentamente com os olhos vermelhos, fixados em nós, e soltou um uivo ensurdecedor. Aquela criatura, para mim, era o próprio demônio, muito assustadora e muito alta, tipo uns 2 metros de altura. Eu e meus amigos saímos todos dali correndo desesperadamente e conseguimos chegar à casa de um outro nosso amigo. Ali, ficamos até termos certeza que era seguro cada um ir para suas casas. No dia seguinte, espalhamos pelo bairro todo o que havia acontecido na noite anterior. Foi quando descobrimos que aquele velho havia morrido. Nos dias de hoje, a casa não existe mais, pois derrubaram ela e construíram outra casa no terreno. Os anos se passaram e eu nunca esqueci do ocorrido conosco. Eu me pergunto até hoje se o velho realmente morreu, ou se ele virou lobisomem e desapareceu dali, deixando as pessoas acharem que ele morreu. Sempre ouvia-se falar de lobisomens naquele bairro, só que depois que a casa foi destruída, nunca mais falaram sobre tal criatura. Depois do ocorrido, eu procurei mais sobre lobisomens e vejo os relatos do canal. E então, decidi compartilhar o meu relato com vocês, porque de uma coisa eu tenho certeza: aquele velho era um lobisomem e eu jamais esquecerei do que eu vi. Boa noite. Olá, me chamo Fábio, tenho 27 anos e moro em um sítio, perto da cidade de Itabaiana, no interior da Paraíba. O que vou contar aconteceu em fevereiro deste ano, e afirmo com toda a certeza do mundo que foi a pior experiência da minha vida. O meu sítio é bem simples. A minha casa é de 2 andares e fica no centro do sítio. E do lado da casa fica um celeiro onde guardo equipamentos de agricultura, essas coisas. Atrás da casa fica um curral onde ficam os meus bois. E atrás do curral fica a minha plantação de legumes. E logo atrás da plantação tem um caminho estreito que leva para um rio da região. E do outro lado da casa tem uma garagem onde eu guardo meu carro. Bem, era um fim de tarde, como qualquer outro, e eu estava terminando de colocar os meus bois no curral, porque eles passam o dia todo no rio, pastando e bebendo água por lá. E foi quando eu vi um velho muito magro e peludo saindo do mato e vindo na minha direção. Eu fiquei um pouco assustado e segurei o meu facão com força, caso aquele velho tentasse algo contra mim. Assim que ele se aproximou, ele perguntou se eu tinha uns trocados para dar para ele. E eu falei que não tinha. E realmente eu não tinha. Aquele velho ficou enfurecido e disse que iria voltar. Ele foi embora pelo caminho que levava para o rio da região, me chamando
de todo tipo de palavrão. Bem, eu terminei de colocar os bois para dentro e entrei em casa. Eram por volta de 1 da manhã e eu estava no segundo andar do meu quarto, assistindo filmes na TV. O filme estava muito bom e foi aí que eu escutei um barulho estranho. Era como se alguém tentasse abrir a porta da frente da casa, girando a maçaneta. Eu dei uma pausa no filme e desci lá embaixo para ver o que era aquilo. Desci as escadas sem fazer barulho. Eu não estava com medo, porque a minha casa é toda gradeada. E assim que cheguei na porta, a maçaneta já havia parado de girar. Então, verifiquei se estava tudo trancado e voltei para o meu quarto. E foi aí que começou o verdadeiro terror. Comecei a escutar rosnados lá na porta da frente e algo balançando a grade com força. E foi aí que escutei o barulho mais assustador da minha vida. A grade da porta da frente foi arrancada e em seguida algo se jogou contra a porta. E para minha infelicidade, a porta foi derrubada. Eu corri para as escadas e olhei lá embaixo. E foi quando eu vi um cachorro negro de uns 2 metros de altura, todo peludo e forte, bem na minha sala. E com um susto, derrubei o copo de refrigerante que eu estava na mão. E foi aí que aquela criatura olhou para mim. Os olhos daquela coisa eram amarelos e penetrantes, como de gatos. Eu saí correndo e só havia uma saída: chegar no meu carro, que graças a Deus não estava na garagem, e sim na frente de casa. E as chaves do carro estavam penduradas na parede ao meu lado. Corri e peguei as chaves do carro. E em seguida fui em direção à laje, pois eu estava no segundo andar. E precisava me arriscar em pular do segundo andar para chegar até o carro. Assim que cheguei na janela, me posicionei para fora. E antes de pular, eu vi a criatura já no andar de cima, olhando diretamente para mim. Aquela coisa rosnou e veio com tudo na minha direção. Eu pulei e nem liguei com a dor que senti nos pés. Corri para o carro e já entrei ligando ele. Antes de partir, olhei para trás e vi a criatura pulando também. E assim que a criatura já estava lá embaixo, aquela coisa veio correndo na minha direção. Eu acelerei o carro e saí cantando o pneu. Assim que alcancei a estrada, estava a uns 150 por hora. E eu juro por Deus que aquela criatura estava quase me alcançando. Mas graças a Deus eu consegui chegar na cidade. E pelo retrovisor eu pude ver a criatura parar no meio da estrada e ficar olhando eu ir embora. Aquela coisa estava parada rosnando no meio da estrada. Depois deste acontecimento, eu vendi o meu sítio e todos os meus bois e vim morar na cidade. Hoje, quem mora lá é uma família de agricultores e eu rezo todos os dias para que nada aconteça com eles. A história a seguir foi transcrita por um jornalista de Porto Alegre, que utilizou de métodos poucos ortodoxos para que os envolvidos contassem sobre os fatos, ou seja,
foi uma churrascada com muita cerveja e arrasta-pé, que acarretou no grupo terminar a noite em volta da fogueira, contando histórias sobrenaturais. A história a seguir foi contada sobre fatos ocorridos entre Porto Alegre e Canoas. O ano era 1997 e Mamonas Assassinas ainda tocava na rádio, deixando um misto de alegria, saudade e tristeza. Sim, o policial ganhou o apelido por ter a aparência e a voz do querido personagem da turma do Manda-Chuva. Ele estava em QAP, em seu posto de serviço, calmamente parado junto à VTR, na sombra de uma árvore na beira da estrada. Consta na história que o policial Batatinha estaria fazendo algo extremamente proibido no serviço. Ele comia um cheeseburger. O plantão de 24 horas proíbe lanche sem autorização, mas Batatinha estava almoçando, quando de repente um belo cachorro branco simplesmente apareceu ao seu lado e começou a latir para o policial. Era um cachorro labrador branco e quase adulto, muito bonito e parecia bem cuidado e manso, mesmo latindo. Imediatamente, Batatinha pensou o óbvio. O cachorro latia de fome. E imediatamente, Batatinha jogou um pedaço do lanche para o cachorro. E mesmo assim, o cachorro continuava latindo, ignorando a comida. Bem, Batatinha chamou o cachorro para tentar fazer carinho, e também foi ignorado. O cachorro parecia que só queria ser chato mesmo. Batatinha ainda tentou assustar o cachorro, mas também não funcionou. Mas na hora em que Batatinha terminou o lanche e percebeu o cachorro ainda latindo, teve que mandar o tão popular vai se deitar, para o bicho parar de ser chato. Por um momento, o cachorro até mesmo parou de latir, e dessa vez apelou para um golpe baixo. Ficou olhando Batatinha com cara de pidão. Nada pior que um cachorro pedinte. Foi um momento de silêncio torturante com o cachorro com cara de pidão. O cão queria alguma coisa. Batatinha então começou a olhar para o outro lado, ignorando o cachorro. E foi quando o cachorro começou a chorar. Primeiro chorando baixo, e aos poucos foi chorando mais alto. Quando Batatinha se virou de novo para o cachorro, Batatinha percebeu uma fumaça preta de incêndio no céu. Ele entrou rápido na VTR e passou a informação para a central, e foi direto ao local. O cachorro também tentou acompanhar o Batatinha, correndo a uns metros ao lado da VTR, até ficar para trás. Foi quase 1 quilômetro de distância, até Batatinha perceber que não estava achando o incêndio. Havia a fumaça preta no ar, mas não tinha nada de incêndio, nem em casa ou em veículo. Batatinha chegou a voltar com a VTR, tentando achar o incêndio, mas não achou o foco. E foi quando olhou para o lado da estrada e viu o improvável. O cachorro branco estava parado na beira da estrada, latindo e chamando o policial. Era isso. O cachorro sabia do incêndio e estava chamando a atenção do policial. Batatinha saiu da VTR e seguiu o cachorro entrando no mato. A uns metros dentro do mato,
Batatinha achou um veículo que perdeu o controle e adentrou na mata, onde ninguém o encontraria até ser tarde demais. Mesmo pegando fogo, Batatinha arrombou uma das portas e gastou o seu extintor de pó químico seco e conseguiu tirar do carro uma família que precisava de ajuda médica com urgência. O motorista, por exemplo, bateu forte a cabeça contra o volante e quebrou vários ossos do rosto. A esposa também se machucou muito, quebrando um braço e um pé. O bebê estava chorando no banco de trás. E no carro havia sangue, fogo e pessoas precisando de ajuda. Bombeiros e ambulâncias chegaram ao local, guiado exatamente pelo cachorro branco que virou ponto de referência. E quando a situação foi controlada, misteriosamente o cachorro branco desapareceu. Mais tarde, Batatinha perguntou pelo cachorro: "Vocês não viram o cachorro?" "Qual cachorro? O Cripto?" perguntaram os bombeiros. "Cripto?" "E daí a gente chama ele de Cripto, o supercão do super-homem, que também é um labrador branco." Uma das histórias do labrador branco foi quando ele ajudou a brigada militar a entrar no mato próximo a Esteio para localizar uma vítima de sequestro em 1992. Outra história conta de quando ele ajudou um menino perdido a sair do mato depois de 2 noites frias. O cão aparece, late, chama ajuda e depois que está tudo bem, ele volta para casa. "Quer dizer que esse cachorro tem casa e dono?" perguntou Batatinha. Tem 3. Uma história conta que é só coincidência. Outra conta que ele pertence a uma casa aqui perto e é bem treinado. E a última história que contam é que ele era o companheiro de um caminhoneiro chamado Edgar. "E qual a história do Edgar?" perguntou Batatinha. A história do Edgar era que ele era caminhoneiro e levava o cachorro com ele como companheiro de viagem. Viajava o Brasil todo com o cachorro dentro da cabine. Mas uma noite, o caminhão perdeu o controle e capotou dentro de uma sanga. Edgar ficou preso nas ferragens e o cachorro não saiu de perto dele. Passaram 3 dias esperando socorro e quando Edgar morreu, o cachorro não saiu de perto e morreu 2 dias depois, de ferimentos e tristeza. "Isso significa que o cachorro é um fantasma?" perguntou Batatinha. Os bombeiros se olharam e responderam calmamente: "Digamos que o Cripto está mais para um anjo de 4 patas." O pai de um amigo meu tem um sítio numa cidade do interior. Cerca de 3 anos atrás, quando estava de férias da faculdade, o meu amigo e o seu primo resolveram ir passar um dia nesse sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegaram ao sítio por volta do meio-dia. E a primeira coisa que fizeram foi colocarem os seus calções de banho e ir para um açude que havia no local. Era época de chuva e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. O meu amigo e o primo começaram a nadar até onde estava o tronco e a brincar ao redor. E
de repente começaram a conversar e a nadar e a brincar com várias pessoas, a maioria mulheres, e todos estavam dentro da água. Eles viam claramente as pessoas e falavam com elas, e tudo parecia normal. E de um momento para o outro, tudo desapareceu, e eles caíram na real que não poderia haver ninguém ali. Os dois ficaram atônitos, sem entender nada. O que mais me impressiona neste relato é que tanto meu amigo como o primo dele viram as mesmas coisas e tiveram as mesmas sensações. E eles dizem que naquele momento sentiram-se como se estivessem no sonho ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranhezas e não fazem você se questionar sobre nada. E só quando caíram na real é que tiveram noção do que tinha acontecido. Até hoje, nenhum dos dois tem explicação para isso. E eu acho uma história muito impressionante. Será que eles estavam em Sete Além? Acho que nunca vou saber. Boa noite, me chamo Renan, e o relato que tenho para contar é um pouco triste e muito assustador. Então, se você não tiver controle de suas emoções, peço que não escute. Eu morava com a minha família em Manaus, no Amazonas. Éramos uma família normal, até o meu pai trocar a minha mãe por uma mulher muito mais nova. Essa amante do meu pai tinha 17 anos, idade para ser a sua filha. Ele se mudou com ela para outra cidade, abandonando eu, a minha mãe e a minha irmã. Na época, eu tinha 14 anos e a minha irmã apenas 10. Ela se chamava Carolina e parecia uma índia, morena, dos cabelos negros e bem liso. A minha mãe nunca aceitou o fato do meu pai a ter deixado. Então, ela começou a engordar e foi demitida do emprego por justa causa. A demissão ocorreu de tanto que ela faltava no serviço para ficar em casa chorando por causa do meu pai. Agora sim, estávamos no fundo do poço. O meu pai havia sumido no mundo com a amante, e a minha mãe estava sem trabalho. Até passávamos fome por diversas vezes. E como se não pudesse ficar pior, apareceu uma amiga da minha mãe, dizendo que poderia ajudá-la e fazer o meu pai voltar rastejando para ela. É incrível como as pessoas se aproveitam de situações assim, para derrubar mais ainda a pessoa que precisa de ajuda. A partir daí, a minha mãe passou a ficar estranha. No começo, ela era bem discreta, e sempre acendia velas e fazia oferendas a entidades bem longe de casa. Mas o tempo foi passando, e ela começou a acender velas e deixar oferendas no quintal de nossa casa. Certa vez, me levantei à noite para ir até o banheiro, e a minha mãe estava tomando banho àquele horário. Achei estranho, mas depois fiquei sabendo que ela tomava banho àquela hora devido a uma visita no cemitério para fazer uns trabalhos de amarração para o meu pai. Bem, eu estava muito apertado,
Então, fui fazer o número 1 ali mesmo no quintal. E lá no fundo do quintal, havia uma vela queimando junto a um copo de pinga e uma foto do meu pai, bem próximo aos pés de banana. Enquanto eu urinava, prestava atenção na vela se queimando. E foi aí que vi de trás das bananeiras sair uma sombra. Sim, era uma sombra de um homem de chapéu longo, que parecia andar mancando. Ele foi até a vela e pegou o copo e tomou a bebida que estava no copo. O mais impressionante de tudo é que o copo com a bebida continuava ao lado da vela, mas a sombra do copo estava na parede, na mão da sombra daquele homem, sendo entornado. Aquela sombra simplesmente abaixou e fez que ia pegar o copo ao lado da vela. O copo continuou no mesmo lugar, mas a sombra do copo estava na mão da sombra do velho na parede. Saí correndo para dentro de casa gritando pela minha mãe. Ela estava acabando de sair do banho. E quando contei a ela o ocorrido, ela apenas disse: "Ah, é o Exu Zé Pilintra, não há o que temer." Para piorar ainda, ela disse que eu não deveria ter medo, mas sim fazer uma saudação toda vez que eu o visse, pois privilegiados são os que veem essa entidade. Naquele dia, comecei a reparar que a minha mãe não estava normal, pois ela era uma mulher muito religiosa. Me espantei de ouvir ela falando aquilo, e ainda mais mexendo com magia negra. Bem, as semanas se passaram, e nada do meu pai voltar. Aquela situação foi chegando a tal ponto da minha mãe fazer desenhos de pentagramas pela casa e espalhar imagens de entidades de terreiro por todos os lugares da casa. A minha mãe e essa sua amiga de terreiro faziam todo tipo de feitiços e encantamentos para o meu pai voltar, mas não dava certo. Ele chegou até a voltar para Manaus, mas estava com a sua nova mulher. A minha mãe ficou mais transtornada ainda, e já o meu pai continuava frio com ela. E aparecia em nossa casa apenas para ver eu e a minha irmã. Certo dia, essa amiga da minha mãe a chamou para uma conversa. As duas estavam na sala de casa, e do meu quarto eu escutei tudo o que elas falavam. A amiga dizia que essa amante do meu pai havia feito um feitiço muito forte para ficar com ele, e que as entidades que ela usou neste trabalho eram entidades do inferno. Uma delas se chamava Astaroth, e essa mesma entidade estava acima de qualquer Exu do terreiro. Bem, a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu não consegui decorá-lo, mas depois de tanto a minha mãe falar deste demônio, acabei decorando o nome dele. Segundo essa amiga, a minha mãe tinha que ir atrás de uma feiticeira que morava em São Paulo de Olivença, uma cidadezinha do interior do Amazonas, pois somente essa feiticeira tinha poderes suficientes para conjurar essa entidade. Achei que a minha mãe não seria capaz de fazer uma loucura dessas, de sair de Manaus para ir a outra cidade a quase 1000 quilômetros de distância de Manaus. Mas quem dera eu estivesse errado. Ela pegou o dinheiro da pensão paga pelo meu pai e foi na cara e na coragem atrás dessa bruxa na cidade de São Paulo de Olivença. E ainda levou eu e a minha irmã junto. Chegamos nessa cidade
e até achei o lugar bonitinho. Parecia mais uma vila, toda arborizada. Achei que essa mulher morava na cidade mesmo. Mas ela morava nos limites da cidade. E para chegar na casa dela, tinha que atravessar o rio Solimões. Resumindo, a casa dela ficava praticamente dentro da floresta. Pois depois de atravessar o rio, ainda tinha que andar mais uns 500 metros para chegar até lá. A casa era uma casa de madeira com 3 quartos, cozinha, sala e banheiro. Assim que entrei naquele lugar, senti uma energia pesada. E mesmo estando de dia, parecia que a luz do sol não penetrava naquele lugar. E ainda mais para o meu desespero, a minha mãe nos disse que ficaríamos ali a próxima semana. Aquela mulher era uma senhora de uns 60 anos e se apresentou pelo nome de Mãe Nani. Ela disse à minha mãe que pudesse ficar tranquila, que o meu pai voltaria para ela logo logo, e que primeiro ela iria dar um jeito na amante do meu pai. A minha mãe e essa Mãe Nani andavam juntas o tempo todo, falando sobre feitiços, entidades e praticando magia negra. E 3 dias depois veio a notícia. A amante do meu pai foi achada morta em uma estradinha de terra erma. Assim que elas souberam da notícia, ficaram eufóricas. Comemoravam a morte da amante do meu pai, mas que torcedor fanático comemora o gol do time. A Mãe Nani explicou para minha mãe que agora era necessário que ela ficasse ali na casa dela por mais uma semana, até concluir os trabalhos de amarração para o meu pai. Bem, naquela casa eu dormia em um quarto junto com a minha irmã. E neste quarto havia uma espécie de sapateira que estava trancada. E a Mãe Nani proibiu qualquer um de nós de chegar perto ou tentar abrir aquela sapateira. Bem, vou explicar um pouco como era a casa. Na frente havia um campo aberto que, se você andasse por uns 500 metros, você chegava no rio. E para chegar no vizinho mais próximo, tinha que atravessar o rio Solimões. E esse rio parece mais um mar de tão grande que ele é. Já no fundo da casa, dava de encontro para uma mata fechada, o que tornava o lugar muito assustador. Certa noite, a minha mãe e a sua amiga haviam saído, ficando somente eu e a minha irmã naquela casa aterrorizante. Pois além de não ter luz elétrica, lá fora era pior ainda. Era uma escuridão total. E para piorar, a casa era cheia de imagens de entidades de terreiro, daquelas mais tenebrosas, onde a entidade tem chifres e está segurando um tridente. Já era de madrugada. Eu não fazia ideia da hora. Só sei que acordei com uma voz de criança me chamando. O quarto estava uma escuridão total. E essa voz vinha de dentro da sapateira. E o que quer que estivesse ali, pedia para que eu abrisse para ele sair. Me levantei naquele breu total. Me aproximei da sapateira e perguntei quem era. Aquela coisa deu uma risada macabra e disse que era o diabo. Saí correndo e gritando para fora do quarto, mas não havia nem sinal da minha mãe. Então, peguei um lampião a querosene que se encontrava na casa e saí lá fora naquela escuridão procurando a minha mãe.
Não sei por quanto tempo andei, mas estava um frio congelante. E em um pedaço da mata, eu avistei uma clareira. E ao longe, eu pude ver a minha mãe e a sua amiga entoando um tipo de oração naquele lugar. Fui me aproximando, meio escondido entre as árvores. E lá estavam as duas, a minha mãe e a mãe Nani. Elas estavam em volta de uma fogueira, e não havia mais ninguém além delas. Porém, várias sombras se projetavam em volta da fogueira, e pareciam estarem dançando. Aquela foi a primeira vez que fiquei com medo da minha mãe. Então voltei para casa correndo, e na porta da casa havia um bode negro. Me aproximei e tentei espantar o bode para me dar passagem para entrar. E acreditem, o bode virou e disse para mim que iria matar a minha mãe. E depois disso, saiu correndo para a mata. Aquela noite, eu não consegui dormir de tanto medo. A minha mãe, a cada dia ficava mais louca e dizia coisas sem nexo. Teve uma tarde que eu estava almoçando na frente de casa. Havia sobrado muito arroz no meu prato. Então, eu fui a uns 50 metros e coloquei o arroz no chão para os passarinhos. Eles apareciam e comiam. E a cada dia, aparecia mais passarinhos para comerem. Até que um dia, eu coloquei o arroz bem perto de casa. Os pássaros só esperavam eu me afastar para virem comer. Entrei para dentro de casa e fiquei observando pela janela. E foi quando eu vi os pássaros vindo comer o arroz. Primeiramente, vieram 2 pássaros. E assim que eles se aproximaram da casa, ambos caíram mortos no chão. Fiquei assustado e observando aquilo. E foi quando vieram outros pássaros. E assim que eles se aproximavam da casa, todos caíam mortos. Corri lá fora e tirei o arroz de lá. E coloquei bem distante da casa. Contei o ocorrido para minha mãe. A mãe Nani escutou a conversa e disse que em volta da casa dela tinha uma barreira de proteção e só se aproximava da casa quem ela queria. Um dia, a minha irmã foi picada de cobra. A mãe Nani começou a fazer uma oração sobre a perna dela. E o lugar onde estava roxo foi ficando normal. E um sangue negro começou a jorrar de dentro dos 2 buracos na perna dela, causados pela mordida. Em seguida, a mulher começou a chamar a cobra. E a cobra saiu de dentro do mato e veio até ela. Ela perguntou à cobra por que ela fez aquilo. E todos nós ali presenciamos a cobra falar. A cobra dizia que fez aquilo porque não gostava de criança. A mãe Nani pegou o facão e decepou a cabeça da cobra. Certo dia, eu estava brincando fora de casa. E foi quando eu vi um garoto. Ele deveria ter mais ou menos uns 12 anos. Nós ficamos brincando juntos. Não perguntei o nome dele e nem onde ele morava. Até que o chamei para nadarmos um pouco. Então, fomos até o rio. Tirei a roupa e entrei na água. E fiquei observando enquanto ele tirava a roupa. E quando ele tirou a cueca, eu vi que ele possuía rabo. Ele veio correndo e mergulhou. E quando emergiu da água, já não era mais ele, e sim
um diabinho de pele vermelha, chifres negros e rabo. Comecei a gritar e a nadar muito rápido para sair dali. E aquela criatura dava fortes gargalhadas e me perguntava por que eu estava com medo dele, já que ele morava na sapateira, que ficava no quarto onde eu dormia. Eu já estava ficando louco naquele lugar. A minha mãe saía todas as noites com a mãe Nani, e sempre que elas saíam, alguma coisa batia na porta da casa, querendo entrar. Até que uma noite eu tomei coragem e fui olhar pela janela quem batia na porta. E acreditem, era aquele bode negro. Ele batia com a cabeça e tomava distância, e em seguida vinha correndo e tombava de encontro à porta, como se quisesse arrombar. Eu contava tudo para minha mãe no outro dia, e ela apenas ria histericamente e dizia que a casa da mãe Nani era protegida e que nada aconteceria com nós enquanto estivéssemos ali. Teve uma noite que acordei com a minha mãe chamando pelo lado de fora da casa. Ela pedia que eu abrisse a porta, mas achei muito estranho, pois a porta não ficava trancada com chave. Era só pressionar a tranca para baixo e entrar. Assim que abri a porta, eu não vi a minha mãe, e sim uma sombra no chão que era mais negra que aquela escuridão. Eu gritei e tentei correr para dentro, mas aquela sombra me pegou pelo braço e me deu várias bufetadas e me arrastou para a mata até que desmaiei. No outro dia, eu acordei com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra. A mãe Nani disse que foi o diabo que queria me levar e se apoderar do meu corpo, mas ela conseguiu me resgatar a tempo. A situação naquela casa estava insuportável. Aquele bode vinha todas as noites e ficava dando chifradas na porta. Pedras eram jogadas no telhado da casa, e risadas de crianças eram ouvidas todas as noites vindo da mata. Contei para a mãe Nani sobre o bode. A disse que sempre que ela e a minha mãe saíam à noite, esse bode aparecia. Mãe Nani me perguntou a cor do bode. Eu disse que era negro. E ela falou que tudo bem, que eu poderia abrir a porta para ele, que na verdade esse bode era um velho amigo. Claro que eu não ia fazer isso nunca. A minha vida naquela casa era um verdadeiro filme de terror. Um certo dia, eu escutei a mãe Nani falando com a minha mãe, que para ela ter poderes e fazer o meu pai ficar aos seus pés, ela tinha que oferecer a minha irmã para uma entidade maligna, que prefiro não dizer o nome, e que na próxima sexta-feira, elas iriam na mata fechada com a minha irmã. Iriam invocar esse demônio e oferecer a minha irmã. Achei que a minha mãe jamais cogitaria algo do tipo, mas para minha surpresa, ela disse que sim, que faria qualquer coisa para o meu pai voltar para ela. Aquilo para mim foi a gota d'água. Naquela mesma noite, a minha mãe e a mãe Nani estavam dormindo. Aproveitei e peguei a minha irmã nos braços e fugimos daquela casa. Mas assim que pisei o pé lá fora, a casa estava cercada por bodes e cabras, e todos olhavam para mim com ódio. Pareciam que só estavam esperando eu colocar o pé lá fora para me atacarem. Então entrei para dentro de casa e esperei aquelas coisas irem embora.
Daí em seguida, começou uma chuva muito forte. E quando olhei lá fora, os animais não estavam mais lá. Peguei a minha irmã nos braços e corri até uma canoa que ficava atracada no rio. Era a canoa que a mãe Nani usava para atravessar o rio e chegar até a cidade. Estava muito perigoso atravessar o rio naquela chuva, mas mesmo assim eu iria, pois não tinha como sair dali se não fosse pelo rio. Mas assim que me aproximei da canoa, a mesma se soltou da corda e sumiu no rio. Eu tinha certeza que isso era algo sobrenatural, pois a canoa estava amarrada em um tronco. Tive que voltar para casa, não tive outra escolha. Mas naquela noite, orei muito a Deus para que não deixasse nada de ruim acontecer com a minha irmã, pois ela era só uma criança. No dia seguinte, a minha mãe e a mãe Nani preparavam as suas macumbas e faziam orações sobre a minha irmã, para oferecê-la para essas entidades durante a noite. Eu tive que afrontar as duas mulheres e disse que elas não levariam a minha irmã para lugar nenhum. Mãe Nani colocou a mão sobre a minha cabeça e disse umas coisas incompreensíveis. A última coisa que me lembro foi de perder as forças do meu corpo e cair desmaiado. Já à noite, eu acordo com batidas na porta. Achei que era aquele bode que estava batendo na porta. Mas foi aí que ouvi a mãe Nani dizendo que já estava indo. Me dei conta que ainda estava cedo, apesar de estar escuro, pois elas costumavam saírem bem tarde da noite para os rituais. E naquela noite, elas levariam a minha irmã. Bem, a minha irmã não estava no quarto. Então deduzi que elas deveriam estarem quase saindo para a mata com a minha irmã, até alguém bater na porta. Escutei a voz de um homem. Ele dizia que era policial e que algumas pessoas que passavam em uma balsa avistaram vários homens negros pelados, e todos eles estavam tacando pedras na casa. Daí, um casal que estava na balsa chamou a polícia. A mãe Nani, com aquela falsa simpatia, disse ao policial que estava tudo bem e que no mínimo deveria ser algum trote. A polícia agradeceu e se desculpou pelo incômodo e foi embora. Eu saí do quarto correndo para chamar o policial. A minha mãe tentou me segurar. E pela primeira vez eu tive forças para acertar um soco nela e a derrubar no chão. Assim que cheguei perto da porta, a mãe Nani me segurou com uma força fora do comum. E eu não conseguia me soltar. Gritei aos berros pela polícia. E aquela velha com aquela força sobrenatural me arremessou ao longe. Eu bati com a cabeça no chão e quase desmaiei. Mas sabia que se eu desmaiasse, seria o meu fim e o fim da minha irmã. Escutei a polícia retornando e perguntando para a mãe Nani que gritos eram esses. Ela dizia que não foi nada. E eu, caído lá na cozinha, gritava aos policiais por socorro. A polícia pediu que a mãe Nani se afastasse da porta, ou eles usariam a força. Aquela velha maldita partiu para cima dos dois policiais. Foi uma briga que durou vários minutos. Eles não conseguiam a conter, e ela dominava facilmente os dois. Escutei um deles chamarem reforços pelo rádio, até que ouvi um barulho de tiro, seguido por outros vários barulhos de tiro. Um dos policiais havia sacado a arma
destravando e apontando para a mãe Nani. Ela conseguiu pular em cima dele, o dominar e tomar a arma. Assim que ela pegou a arma, ela atirou, mas errou o tiro. E foi aí que o outro policial sacou a arma e deu 5 tiros certeiros nela. Ela ainda saiu correndo para dentro da mata após levar 5 tiros. Mas no outro dia foi encontrada morta. Contei toda a história para a polícia e também o que aquelas mulheres queriam fazer com a minha irmã. Descobri que o meu pai estava preso, pois foi ele que havia assassinado a amante. Ele dizia que estava fora de si quando fez aquilo, pois só lembra de acordar e ver a sua mulher morta. A minha mãe foi internada em uma clínica psiquiátrica e desde então nunca mais tive notícias dela. A minha irmã e eu ficamos morando com a nossa avó paterna, até o dia que me casei e saí de lá. A minha avó já é falecida, mas a minha irmã continua morando na casa dela, junto com 2 tias nossas, que são pessoas maravilhosas. O meu pai já está em liberdade, e às vezes tenho contato com ele, mas ainda guardo uma mágoa muito grande dele, pois tudo isso começou por causa das traições dele. Bem, este é o meu relato, e me desculpe pelo tamanho. O sobrenatural existe, mas graças a Deus nunca mais presenciei nada disso. Boa noite. A história a seguir foi transcrita por um jornalista e contada por bombeiros de Porto Alegre. E para preservar pessoas e eventos, afirmo que os ocorridos são ficção. O fato ocorreu em 2010, em Porto Alegre, e uma creche onde a professora e as crianças pequenas ficaram presas no 2º andar da escolinha, localizada em uma área muito carente. Era de manhã cedo, quando um gato no poste de luz começou a entrar em curto. Alguns fios de luz começaram a aquecer por horas, sem serem notados. Alguns moradores chegaram a perceber o cheiro de queimado, sem saber aonde era a fonte. As crianças chegavam cedo na escolinha, acompanhados por familiares e pela professora Isabel, de 29 anos, solteira e à procura de um amor. Sim, ela se descreveu assim no boletim de ocorrência do fato. Por volta das 9 da manhã, foi que um fio de luz começou a pegar fogo em cima do poste. Uma fina linha de fogo foi passando por cima da calçada na rua. E foi quando o fio se partiu da rua e caiu dentro do pátio da escolinha, colocando fogo em alguns brinquedos de papel das crianças. No horário, logo seria a hora do recreio e brincadeiras no pátio. Por causa dos brinquedos feitos de papel, como máscaras do Batman, Flash, Capitão América e outros. As cortinas começaram a pegar fogo. Vale lembrar que o fio de luz ainda pegava fogo em curto no pátio. E na hora em que as crianças iriam para o pátio, a primeira a ver o fogo foi a professora Isabel, de 29 anos, solteira e à procura de um amor, e corajosa o suficiente para mandar as crianças pararem e voltarem para dentro da escolinha. Se a Isabel, de 29 anos, solteira,
à procura de um amor, não tivesse visto a tempo, as crianças teriam praticamente corrido para uma armadilha mortal de fogo. Aos gritos, a professora começou a levar as crianças para longe do incêndio. As janelas da escolinha tinham grades por causa dos bandidos que invadiam e roubavam a escolinha de madrugada. E as grades obrigavam as professoras, crianças e diretora a usarem a porta dos fundos e pularem o muro do vizinho para fugir. Isso funcionou muito bem para quem conseguia descer para o primeiro piso. Mas quem estava no segundo piso viveria um pesadelo. 7 crianças, entre 3 e 6 anos, ficaram presas no andar de cima, com apenas uma pessoa para ajudá-las, que era a professora Isabel, de 29 anos, solteira e à procura de um amor. Ela ficou presa junto com as crianças, no segundo andar. No serviço dos bombeiros, são fatos conhecidos que as vítimas de incêndio entram em contato com fumaças tóxicas, que podem envenenar, ao mesmo tempo que causam alucinações. É fato que os incêndios são apavorantes por natureza, e que o fenômeno da pareidolia pode fazer as pessoas reconhecer formas, tanto humanas quanto animalescas, na fumaça e no fogo. São fatos científicos que os bombeiros usam para aceitar o fato de que as vítimas têm experiências completamente apavorantes. Elas não estão loucas. Este é o depoimento de Isabel, de 29 anos, solteira e à procura de um amor. Eu não tinha como tirar as crianças da escolinha pelo segundo andar, então, portanto, eu fiquei com elas em uma das salas. Tentei ver se conseguia dar um espaço para fugir com as crianças pela escada, e fui surpreendida pela intensa fumaça preta, que começou a subir as escadas. A fumaça começou a tomar o corredor e a esquentar o ambiente bem rápido. A fumaça estava no corredor e nas salas de aula. Tentei passar a mão por entre a fumaça para ver até onde eu poderia atravessar, e descobri que a fumaça estava tão quente que queimou a minha mão. Me afastei para a sala com as crianças e olhei para trás para perceber que a fumaça preta estava dominando o ambiente. E antes de fechar a porta, eu percebi que o corredor se transformou em uma noite, mesmo com as luzes acesas. Fechei a porta e me abracei com as crianças. A única janela da sala de aula foi aberta por mim. Era a minha única saída, mas eu nunca abandonaria as crianças. A porta estava fechada, e se a situação já era assustadora, as coisas que eu vi em seguida pioraram tudo. Começou com calor. Eu sabia que a fumaça transformou o dia em noite dentro da escolinha. Também sabia que a fumaça podia queimar tudo com um toque, mas ficar parada olhando a porta foi criando um suspense. Nos primeiros minutos havia o pensamento de que tudo ficaria bem, mas o tempo foi passando e o cheiro de queimado foi ficando muito forte. Dava para ouvir o fogo do outro lado da porta. Começou baixo, e quando de repente um enorme estrondo ocorreu, como se um bicho estivesse quebrando a mesa e as cadeiras da sala ao lado. Eram barulhos como se algo batesse nas paredes e nas mesas. E foi quando o barulho começou atrás da porta, como se alguém dentro do fogo batesse. E depois com o som de um animal. Um som como se algo nas chamas cheirasse por debaixo da porta, na sala onde eu estava isolada do fogo e abraçada com as crianças. E foi quando a porta começou a ferver. 2 pontos negros começaram a aparecer na porta, como se fossem 2 olhos negros. As crianças viram e começaram a chorar. A fumaça deslizava para baixo da porta, parecendo patas de aranha.
bolhas apareciam, e a linda pintura de Toy Story pendurada na porta caiu. Os olhos negros ficavam cada vez maiores, enquanto a fumaça entrava por baixo da porta. E foi quando a fumaça que vinha debaixo da porta se moveu como se fosse um braço. Eu me levantei e comecei a berrar na janela. A fumaça negra começou a entrar por debaixo da porta, enquanto toda a parte de cima da porta tinha ficado preta. Uma coluna de fumaça negra começou a se formar em frente à porta. Nesta hora, apareceram riscos brancos na porta, como se fossem olhos de gatos pretos. A fumaça começou a mostrar rostos distorcidos. Eu já estava chorando junto com as crianças nesta hora, quando consegui ver mãos negras de fumaça tentando agarrar as crianças. E foi quando um bombeiro entrou no quarto pela janela. Perguntou se estava bem e começou a passar as crianças para os companheiros na janela. Ouvi ele falar com outro bombeiro que a porta ia dar um backdraft. Eu não sabia o que era backdraft, mas sabia que a qualquer momento a porta iria cair e o fogo iria entrar. Uma das coisas mais horríveis foi o som que parecia um choro de neném misturado com um miado de gato raivoso. O som vinha de trás da porta, enquanto eu esperava para ser resgatada. Os bombeiros iam retirando criança por criança, enquanto eu esperava a minha vez. Eu olhava para aquela porta e 2 buracos se abriram em forma de olhos de fogo. Enquanto eu olhava a fumaça, eu conseguia ver rostos deformados. O barulho parecia um choro de porco. Era tanto medo que eu já esperava morrer ali mesmo, enquanto as crianças eram resgatadas. Olhei para as crianças e faltavam apenas 2 antes de eu sair. Eu estava tão assustada e chorando igual a elas. Enquanto rezava o terço, aceitava ficar até a última sair, ou morrer junto. Um som forte como uma explosão me fez olhar de novo para a porta. E desta vez eu consegui ver a fumaça tomando a forma de um demônio de sombras e fogo, tentando me alcançar. E uma voz demoníaca, como a de um animal, falou de forma clara a palavra morte. Na hora em que a porta caiu, eu consegui sentir o ar sendo puxado para dentro das chamas. Foi um calor tão forte que eu me queimei nas minhas pernas, mesmo longe das chamas. Foi nessa hora que eu senti um bombeiro me pegar no colo, como se eu fosse uma criança. Nós pulamos a janela e caímos de pé como se nada tivesse acontecido. O outro bombeiro tinha feito o mesmo e estava carregando as 2 últimas crianças no colo. Olhei para trás e vi uma enorme bola de fogo de mais de 10 metros sair para fora da janela. E no fogo eu vi rostos demoníacos. E no barulho eu ouvi uma mistura de grunhidos de porco com risadas. E foi nessa hora que os bombeiros começaram a jogar água. Eu não sabia para que servia o esguincho da mangueira aberta na forma de guarda-chuva, até as chamas perseguirem a gente. O esguincho aberto foi como um escudo de água que nos salvou. Bem, tudo terminou bem. Nunca tive tanto medo em toda a minha vida. E nunca tive tanta certeza que iria morrer. E sem dúvidas, o mais assustador seria justamente morrer com as crianças da minha escolinha. Cheguei ao ponto de aceitar que morreria sozinha. Passei pela experiência onde eu podia ver demônios e fantasmas e ser tocada por eles. E tenho as queimaduras aqui como prova. E se tenho algo de bom para ilustrar esse quadro, é que o final foi feliz. Pois depois
os bombeiros ainda ficaram brincando com as crianças. Mas a minha maior surpresa foi quando o bombeiro que me resgatou tirou o jaquetão e a máscara que usava. Eu não acreditei, era igual a ele, um senhor negão de 1,80 de altura, todo musculoso. Era o pai do Chris. Aquele negão gostoso veio me salvar. A partir desse ponto, encerramos o depoimento da professora. Foi uma narrativa assustadora e detalhada de como os fenômenos são interpretados em situações de risco. E se por um lado foi um evento extremamente assustador, por outro, é sempre bom lembrar de quando as coisas acabam bem. Até hoje, os envolvidos morrem de rir com o apelido que pegou no comandante pai do Chris. Agradecimentos ao Corpo de Bombeiros da Avenida Bento Gonçalves, Estação Partenon, Porto Alegre. Boa noite. O fato ocorrido aconteceu em 1985, em Sobral, no Ceará. E o fato se passou com o padrinho de batismo de Olavo, que se chamava Bernardo. O senhor Bernardo trabalhava na época com bodes e cabras de criação, para vender e comercializar a carne dos animais. Ele tinha um bom rebanho desses animais. E ele morava e trabalhava em seu sítio, onde morava com a sua esposa e 6 filhos. Não tinha problemas com ninguém e nem inimizades, até perceber que alguns dos seus animais estavam sumindo do nada e simplesmente desapareciam. Mas o que deixou o seu Bernardo intrigado é que num belo dia o seu bode de estimação sumiu. E ele ficou furioso com isso. O bode era tão inteligente feito um cão, e atendia pelo nome de Galante. E era só o Bernardo chamar ele que ele atendia na hora. Bem, Bernardo procurou em toda a região, e nada. E ficou muito chateado e irritado, falando que se descobrisse quem roubou seus animais, iria matar a pessoa. Uns dias depois, um comprador dele cancelou as suas encomendas, pois disse ter recebido uma proposta de valor abaixo do que Bernardo vendia, e com a mesma qualidade dos animais. Esse comprador chamava-se Zélio, e era um comprador antigo e amigo há muitos anos de Bernardo. E depois da compra com outro fornecedor, o Zélio chamou Bernardo para avaliar os animais comprados. Ele queria ter certeza se os animais eram de qualidade e saudáveis. E eis que na fazenda de Zélio, Bernardo se depara com Galante, o seu bode de estimação. E foi um problema, pois ele reconheceu Galante e o restante de suas criações que haviam sumido. E diante da confusão, Zélio disse que havia comprado os animais de uma senhora que morava nas redondezas. Era uma velha feia e muito antipática, e se chamava Nice. Essa tal de Nice ainda tinha fama de feiticeira da pesada. O Zélio disse ter comprado os animais na mão dela. Então Bernardo e seu comprador amigo foram na casa da velha e lá foram tirar satisfações com ela. É claro que ela negou tudo e disse que não iria desfazer o negócio. E o filho da velha fez ameaças e disse que o negócio não poderia ser desfeito, pois ninguém tinha prova que eles tinham roubado os animais. Então Bernardo e Zélio chamaram a polícia, que nada fez, pois o delegado era ciente da velha maldita e colocou panos quentes em tudo. Isso tudo gerou uma inimizade entre Bernardo e Nice. E Zélio falou que nunca mais comprava nada na mão de Nice. Algum tempo depois,
Bernardo começou a encontrar os seus bodes mortos. Ele tratou de reformar cerca e grades do sítio, mas de nada adiantou, e as mortes continuaram acontecendo. O animal era sorrateiro, e quando não passava por cima, era por baixo. Bernardo, com medo de perder o seu bode galante, o colocava para dormir dentro de casa. E tudo ia de mal a pior, pois ninguém descobriu o que era o maldito animal que roubava os animais de Bernardo. Enquanto isso, aquela criatura desconhecida invadia o sítio e matava os bichos de Bernardo. E não os comia. Um vizinho chegou a dizer a Bernardo que isso era coisa mandada, ou vingança, e que ele tinha brigado com a velha feiticeira, e ela estava se vingando. Ele disse que já ouviu dizer que o filho da velha virava bicho. Então, que deveria armar uma tocaia e descobrir que bicho era esse. E se fosse o bicho que ele pensava, teria que ser morto. Ou então, a criatura continuaria a matar, até que não sobrasse mais nada. Bernardo, ao ouvir isso, ficou pensativo. Bem, ele não gostava de problemas com a cabeça quente. E passaram os dias, e as coisas ficaram melhores com a chegada de um irmão de Bernardo que morava no Rio de Janeiro. Esse irmão levava uma vida torta, e decidiu passar uns dias longe das coisas erradas. Ele se chamava Roberto, e era da pá virada. Ele não era flor que se cheira. E quando chegou e ficou sabendo dos problemas do seu irmão, tomou as dores de Bernardo e disse que iria resolver o assunto. Ficou de tocaia uma noite, até que conseguiu ver o que vinha assombrando o sítio do seu irmão. Roberto descreveu o bicho como muito preto, magro e corcunda. Chegava sorrateiramente e se esgueirava. Olhava de um lado para o outro procurando se tinha algum movimento. Andava na madrugada num total silêncio, imperceptível aos ouvidos. Então foi direto ao celeiro. Roberto esperou o que o bicho iria fazer. E no momento em que o bicho começou a cavar o chão, Roberto encheu a criatura de balas. E aquela coisa gritou muito alto, quase igual a um ser humano, e depois saiu em disparada. O bicho ficou um bom tempo sem vir no sítio. E num belo dia, chega uma intimação para Bernardo e a polícia, e ele achou estranho. Mas foi até a delegacia, e quando chegou lá, ficou sabendo que estava sendo acusado de ter armado uma emboscada para o filho de Nice e atirado nele. Bernardo negou e disse que nunca havia atirado no filho de Nice. E o delegado não teve como provar que ele teria dado o tiro. Mas já sabia que o delegado era pau-mandado de Nice e que a velha tinha dado o decreto de prendê-lo. Nice havia falado que o seu filho havia sofrido uma emboscada numa estrada à noite. E Bernardo provou que estava em casa em tal dia. E o vizinho confirmou que a história era verídica. Sendo assim, Bernardo foi liberado. Só que essa história não acabou por aí. A bruxa foi até o sítio de Bernardo, e lá só estava a mulher e um dos filhos, o mais velho. E Nice começou a bater boca com a mulher de Bernardo. Desferiu palavras fortes que não posso citar, e foi botada para fora. Mas voltou logo em seguida e mais furiosa. E desta vez o filho de Bernardo tomou a frente e expulsou a velha como se ela fosse um cachorro. E nisso a velha maldita jogou uma praga no garoto e em toda a sua família, dizendo que ele iria babar como se fosse um cachorro e comer a lavagem dos porcos. Então expulsaram a velha a pedradas do seu sítio.
E 3 meses se passaram e o filho de Bernardo começou a ficar doente e ter várias ínguas pelo corpo. Ardia em febre e ficou de cama. O nome deste rapaz era José e ele não podia ir à escola. E além de todos esses problemas, José passou a ter uma mudança de humor. Passou a ser agressivo e se irritava com tudo e com todos. Um dia, agrediu seus irmãos a socos e teve que ser contido por Bernardo e Roberto. José sempre foi um rapaz carinhoso, bom e gentil, e nunca havia respondido seus pais. Naquela noite, o José respondeu Bernardo e ele ficou furioso. Sendo assim, foi para o castigo e ficou isolado de todos. E José só não iria apanhar porque estava doente. Por volta de meia-noite, José começa a passar mal e os seus irmãos foram chamar os seus pais. E quando eles chegaram no quarto, viram José rolando no chão e queimando em febre. Estava gemendo e vomitando e não falava nada. Os seus pais tentaram ajudar, mas de nada poderiam fazer. José começou a revirar os olhos e só ficaram as partes brancas. E a situação ficou pior quando José começou a dar mordidas e dentadas em todos da casa, igual a um cachorro. A mãe de José começou a rezar. Então José começou a dar uivos e pedia para que o soltassem, pois ele queria ir embora. Na bagunça, um vizinho veio à casa de Bernardo e viu o que estava se passando. E então chamou a sua esposa, que era um bandista. Ela veio e começou a falar algumas palavras em outra língua. E nisso a esposa do vizinho ficou com uma voz grave. Também ficou com uma postura ereta e disse que eles não precisariam ter medo, pois estava ali para ajudar. Todos sabiam que não era a mulher do vizinho, mas a entidade que estava no corpo da mulher não se apresentou. Ela também disse umas palavras estranhas e José foi se acalmando. E por fim, ele desmaiou e a mulher do vizinho começou a girar e a gargalhar. E a entidade disse que isso era trabalho mandado por alguém perverso, que iria fazer de tudo para destruir Bernardo e a sua família. E por fim, a entidade descreveu as características de quem havia mandado aquela maldição. E como todos já sabem, as descrições eram da velha maldita, Anice. A mulher do vizinho começou a girar e disse: "Seu tranca-rua que é dono da gira, o corre e gira que Ogum mandou." E neste momento a mulher caiu no chão e voltou a si. Todos na casa não eram religiosos, mas agradeceram a mulher do vizinho. E depois que tudo se acalmou, ela disse que havia visto o que era que estava tentando se apossar do corpo do José. Então fizeram uma oração e todos foram para suas casas. Bernardo e Roberto foram até a casa da velha e, chegando lá, Roberto xingou Nice de velha porca e feiticeira, e que era para tirar o feitiço que ela pôs em seu sobrinho, e se não tirasse, ele mesmo iria matá-la. A velha deu gargalhadas, e então Roberto, já acostumado com a bandidagem, pegou a velha pelos cabelos e encheu a cara dela de tapas, e dando até socos, e a forçou a abrir a boca. E sendo assim, botando a sua arma dentro da boca da velha, e falando que se o seu sobrinho não melhorasse em 3 dias, ele iria voltar e matar a velha a tiros. Ou então, matar o filho dela que virava lobisomem. E em seguida, botaria fogo na casa dela.
Nice ficou apavorada e disse que iria desfazer a magia negra. Mas ficou com ódio, pois Roberto disse gritando para todos ouvirem que o filho dela era um lobisomem. E Roberto disse mais. Falou que se o seu filho lobisomem voltasse ao sítio de Bernardo, ele iria matar o bicho e entregar a cabeça para Nice. E se não encontrasse o bicho, mataria a velha, arrancando seus olhos e dando para os cachorros. Nice, nervosa, falou que mexia com as forças das trevas. E Roberto ainda disse que o mesmo diabo que sondava Nice era o mesmo diabo que botava a mão em sua cabeça, pois esse mesmo diabo era dono de seus caminhos. E se fosse para ver quem iria sair vivo, seria ele, pois a velha só mexia com as trevas, e ele já era representante delas. E disse que se ela mexesse com ele, ou com a sua família, o diabo não iria segurar os tiros de 38 que ele daria na cara dela, de rapariga velha. E dizendo isso, eles foram embora. E no dia seguinte, Roberto bate palmas na casa de Nice. E foi aí que uma moça veio atender. E o Roberto disse para dizer para a rapariga velha da Nice que ela só tinha mais 2 dias para retirar o feitiço. E no dia seguinte, Roberto voltou novamente à casa. Mas desta vez, quem veio atender foi a Nice. Então ele avisou que só faltava mais um dia. E a velha falou que já havia desfeito a magia negra. E que naquela noite, José iria se sentir melhor. E assim, aproveitou para amaldiçoar Roberto, dizendo a ele: "Você veio à minha casa e me ofendeu. Porém, a sua caminhada não será longa. Você irá morrer de tiros pela polícia ou por bandidos." Nisso, Roberto pulou a cerca, agarrou a velha pelo cangote e disse: "Escute bem, velha maldita. Eu posso morrer, mas eu volto do inferno e levo você ou seu filho cachorrinho de coleira." Dizendo isso, deu o último tapa na cara da velha, que caiu no chão, e entrou para dentro. Naquela mesma madrugada, José mostrou uma melhora e deu para ouvir uivos estonteantes na porteira do sítio, mas não passou da porteira. E todos viram o animal bufando de raiva, com aqueles olhos vermelhos demoníacos. Porém, ele não fez nada. E no outro dia, a mulher do vizinho disse que viu a fera e que ela havia vindo buscar o mal que trouxe. Roberto ficou por lá durante 6 meses e então voltou para o Rio de Janeiro. E nunca mais houve ataques naquele sítio, e José voltou ao normal. Mas 10 anos depois, Roberto foi morto a tiros pela polícia em uma troca de tiros. E o seu corpo, a pedidos de familiares, foi trasladado para Sobral. E lá, a velha fez a festa pela morte de Roberto e disse que a sua praga pegou. E ela disse isso a todas as pessoas. Porém, a praga de Roberto também se cumpriu. Em poucos dias, o filho de Nice foi achado morto em uma mata, sem roupas e muito machucado, com marcas de cortes e furo, e faltando pedaços do seu braço. E nisso, a velha ficou desolada, gritando como uma louca, e se isolou de todos. Dizem que ela ainda fazia trabalhos, mas só por encomendas. E por fim, tudo voltou ao normal, e todos viveram bem até os seus últimos dias de vida.